A paz, amados irmãos e irmãs. Espero que todos estejam na paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente. E muito obrigado por estar compartilhando, divulgando, dando ok, mandando mensagem. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Existem algumas pessoas que se inscreveram e estão pedindo para eu falar do EQM. Mas desde o início eu venho falando que eu vou falar por etapa. Porque a minha vida não só teve os EQM, teve várias fases da minha vida que eu podia ter desistido até de viver. Mas como eu cheguei até aqui, eu vou contar aos poucos, mas está bem pertinho de eu falar do primeiro EQM. Tá ok? Deixa eu deixar aqui um texto bíblico que se conta lá no Salmo 37, 5 em diante, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confiar, entregar e esperar são três coisas bem complicadas de um ser humano se deixar ser levado, né? Mas é necessário para que Deus tome de conta de tudo e de todos e faça o querer dele. Então, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe. Agora eu vou dar continuidade à minha história de vida. Do último vídeo que eu falei sobre a morte da minha irmã, que eu tive uma experiência depois dela morta. Amém? Mas deixa eu falar um pouquinho aqui da minha irmã. Minha irmã casou muito jovem, com um cidadão chamado Amauri. Hoje se encontra no Rio de Janeiro, já tem outra família. Deixou ela, separou-se dela e deixou ela com 3 filhos: Eric, Éder e Edilma. Esses 3, a nossa família cuidou, mas quem mais cuidou deles 3 fui eu. Porque quando eles estavam criança, a Edilma ainda era bem pequenininha, faleceu a minha mãe, depois faleceu meu pai. Então ficou eu cuidando deles. A minha irmã teve problema de coração, posso eu estar enganado, teve 2 AVCs e fez 2 cirurgias de coração. Então daí você tem uma noção quanto ela tinha problema de saúde. Então eu fiquei na responsabilidade de cuidar dela e deles. Então praticamente foi meus 3 filhos, antes dos meus filhos. E o Eric já era um pouquinho adulto, já está com uns 15 anos, 16 anos, está dando um pouquinho de dor de cabeça. Eu falei com o meu cunhado, disse: olha, Eric vai para você, porque ele é seu filho, eu deixo aqui Ed e Edilma. E esses 2 eu cuidei, hoje são homens e mulheres de Deus abençoados, um bom casamento, boa vida financeira, boa vida espiritual, são gente de primeira fina mesmo. Amém? E a minha irmã muito doente, sofreu muito, trabalhou em feira, sem ter condições financeiras, sem ter condições de saúde, foi uma batalhadora, nunca desistiu dos filhos. Mas infelizmente aconteceu o que eu falei para vocês, né, do dia que ela teve um infarto e morreu nos meus braços. A minha sobrinha Edilma estava grávida de 8 meses, né, o meu sobrinho Éder ficou desesperado vendo a mãe morrer, o meu irmão deficiente Ricardo só fazia dar convulsões nele, porque ele tinha epilepsia, e eu fiquei naquele desespero. Mas ela faleceu entre a quinta ou a sexta-feira, não me lembro bem, irmão. Aí eu passei o dia, né, passei a noite, nenhum instante eu chorei. Fiz tudo que passou lá, não caiu um pingo de lágrima. Porém, quando foi na madrugada, da sexta para o sábado, acho eu caí num desespero muito grande. Foi quando a gente se diz assim, que a ficha caiu. A experiência que eu tive de tentar ressuscitar ela me marcou a minha vida. Porque aquilo foi tão chocante na minha vida, que eu passei muitos dias com aquilo na minha mente, relembrando a cena de fazer aquela flexão no peito dela, de respiração boca a boca. E eu pedia tanto a Deus para Deus não levar ela, e pedia. Mas quando os paramédicos chegou na ambulância, assim que eu olhei para a médica fez um gesto de negativo, eu já percebi que ela tinha falecido, entreguei. Quando foi no domingo, de manhã, da parte da tarde, né, eu retornei para João Pessoa. Cheguei aqui por volta de 6h30 da tarde. Eu saí lá mais ou menos às 4 horas da tarde. Eu cheguei aqui umas 6h30, porque a distância do bairro para a rodoviária
E da rodoviária para João Pessoa dá em torno de 1h40, 1h50. Então, mais ou menos, eu cheguei aqui umas 6h30, 15 para as 7 no máximo. Em vez de eu ir para casa, eu fui para a igreja, porque era dia de culto. Até os irmãos se espantaram por eu estar lá. Eu disse, não, se tem um canto que eu vou ser consolado, é aqui na igreja, na casa do Senhor. E eu participei do culto, fui para casa e expliquei a minha esposa, né? Meus filhos perguntaram como a tia deles tinha falecido. Eu contei, não com detalhe, né? Que eram crianças, mas para minha esposa eu contei com detalhe. E eu fui dormir. Ao dormir, não sei, irmão, se foi no início do sono, eu não sei. Eu sei que na cama eu senti como ela, irmão, não pode dizer que foi ela, porque fica até estranho eu falar assim com essa certeza, certo? Até porque é algo assim que cada um entenda como queira, acredite se quiser. Mas eu senti assim, eu senti como ela sentasse no colchão, chega o colchão afundou. E ela botou assim a mão na minha cabeça, alisou meu cabelo e disse assim, William, você sentiu o quê querendo tomar eu de Deus? Porque aqui eu estou tão bem, estou tão feliz aqui. E ali, irmão, eu me despertei, chorei muito, fiquei muito pensativo, sabe? A saudade era grande, ainda estava em choque, certo? Foi muito difícil perder esse vínculo com ela, porque eu me sentia que eu era o irmão dela, né, de sangue. Eu me sentia que eu era o tutor dela, o pai dela, certo? E o pai dos filhos dela. Todos os problemas que tinha na casa do meu pai, quem resolvia era eu. Se ela ia para o centro da cidade resolver alguma coisa, eu ia com ela. Se ela ia receber dinheiro, eu ia com ela. Se ela ia comprar alguma coisa, eu ia com ela. Às vezes a gente estava no centro da cidade e por ela tomar muitos comprimidos, por causa da pressão alta, do AVC e do problema cardíaco, ela tinha necessidade de urinar várias vezes. E às vezes a gente estava no centro da cidade, eu batia numa loja daquelas, né? Me identificava, né? Eu sou irmão dela, ela necessita disso. Os pessoal levavam ela para o banheiro, cuidava dela, às vezes ela passava mal. Então eu sei o quanto ela me fez falta, por eu saber assim, o tanto que ela tinha sofrido. Eu não vou dizer que ela chegou no sofrimento igual a minha mãe. Minha mãe sofreu que eu não conheço ninguém na face da terra, tirando o Senhor Jesus Cristo, que sofreu o tanto que a minha mãe sofreu sem merecer. E ela mais ou menos foi assim, pela perca do marido que deixou ela, aí morreu minha mãe, morreu a minha irmã, que a minha irmã ia casar e tudo que comprava em dobro. Aquela magnólia que eu falei que o marido matou, tudo que ela ia comprar, ela comprava em dobro. Se ela comprasse uma geladeira, comprava duas, que era para ela e para essa minha irmã, quando chegar do Rio de Janeiro, que ela tinha ido passar um tempo lá. Então não foi fácil. Mas a gente foi passando os dias, vai se adaptando ao sistema, não tem como retornar, né? Depois que morreu, segue o juízo. Uns acreditam em reencarnação, outros não. Eu gosto de falar sobre esses assuntos, que mais tarde irei falar. E também, irmão, deixa eu dar aqui continuidade, que as horas se passam, já falei um pouco da minha irmã. Quando eu fui passando os dias, eu senti que meu irmão Ricardo não estava muito bem de saúde, o deficiente, lá em Campina Grande, né? E eu, passando algum tempo, eu retornei para Campina Grande, falei com a minha sobrinha, né? Primeiro eu falei com meu irmão mais velho, o João, que ainda hoje está vivo. Aí eu falei para a minha sobrinha Edilma e para o meu sobrinho Éder, que era o que morava com eles, né? Que cuidava dele. Entre aspas, né? Porque só quem sabia cuidar dele praticamente era eu, por desde criança estar com ele. Então eu falei com eles para trazer aqui para João Pessoa, vir morar comigo. E chegamos a um acordo que o melhor para eles seria morar comigo. Então a gente trouxe ele, o meu irmão Ramon, numa caminhonete, e meu irmão João vieram com ele, trouxeram ele para morar comigo aqui em João Pessoa. Mas ele também já estava bem cansado, ele tinha muito problema de crise asmática, ele não conseguia cuspir, né, por causa dos pulmões dele era muito encharcado de catarro, era bem problemático. Se passasse tempo sem dar medicação a ele, que é o Gardinal e o Dezepam,
ele tinha crise convulsiva, era bem complicado. Mas passou comigo aqui um bom tempo, e eu fui levando a vida com ele, tratando dele. Eu arrumei um ponto que vendia DVD pirata, né? Porque aqui em João Pessoa eu não conseguia mais trabalhar de garçom porque minha perna doía muito. E eu tinha que arrumar alguma coisa, né? Como eu sempre fui de dar um jeito, eu inventei vender DVD. Aí eu saía na rua, nas praias, andando no sol quente, para cima e para baixo, como diz aqui o paraibano, conseguia vender, arrumava um dinheiro para mim sobreviver no hoje, ou amanhã a Deus pertence. E assim eu fui levando durante algum tempo, até que tinha uns conhecidos meus, né, que eles tinham um ponto de DVD. Desculpa, irmão, eles tinham um salão de cortar cabelo. Aí eu pedi a eles para colocar de lado do salão dele um carrinho de DVD. E eles toparam. Eu tinha um carrinho de geladeira, botei uma tábua, coloquei uns DVD e fui vendendo e foi dando um certo, fui ganhando dinheiro. Botei meus filhos para trabalhar, para ajudar, né? Porque hoje não se pode botar criança para trabalhar, mas pode deixar a criança na rua, aprender o que não presta. Então eu coloquei meus filhos para trabalhar de manhã. O que estudava de manhã ficava de tarde, o que eu estudava de tarde ficava de manhã. E assim foi, né? Os 4 filhos, os 3, né? Porque o Wilker é o mais novo, era pequenininho. Ajudava em casa, lavava prato, cuidava da casa normal. Assim eu fiquei com meu irmão deficiente, aqui em João Pessoa, a minha esposa e meus 4 filhos. A gente ficou, não foi fácil no início, para você ter uma ideia. Chegou o tempo, o dia de final de ano, que a ceia da gente era cuscuz com mortadela. Já teve crise aqui financeira, da gente ter um conjunto de panelas já bem velho. Eu amassava 3, vendia no quilo. O dinheiro que eu arrumava, eu comprava comida para hoje. Amanhã eu dava outro jeito. Outro dia um caminhão passou na avenida Epitácio Pessoa, aqui de João Pessoa, e caiu uma lona azul. Eu desci da Epitácio Pessoa até a praia, procurando o dono daquela lona e não achei. Trouxe para casa. Depois eu voltei e terminei vendendo, que foi o alimento dos 3 dias. Só para você ter uma ideia, irmão, o quanto eu, entre aspas, né? Quem sofreu mais foi Jesus Cristo. Mas o tanto que eu sofri para manter minha família com estrutura sadia, para não se corromper de nenhuma maneira. E hoje eu vejo o resultado dos meus filhos, da minha esposa, os trabalhos que eles têm, a vida que eles têm. É abençoado por Deus, eu só tenho que agradecer. Eu vou ficando por aqui, meus queridos, mas agora eu vou começar a contar já de outro falecimento. E agora vai ser uma sequência de 3 falecimentos, um em cima do outro. E logo, logo estarei contando do ZQM. Não se preocupe, que vou contar com detalhe a experiência de anjos conversando comigo, as minhas viagens astral, é muita coisa. Tem muitos assuntos importantes e cada dia mais Deus me renova. E quero desejar para vocês que Deus lhe abençoe, tenha um bom início de semana, final de semana. Que continue dando like, dizendo que gostou, me oriente como eu devo falar, me ajude e divulgue em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.